fatos jurídicos processuais. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, fato é acontecimento. Né? Quando nós falarmos de fatos jurídicos, sempre que nós pesquisarmos na doutrina, nós vamos encontrar, digamos assim, uma certa polêmica em torno do conceito. O que seriam os fatos? O que importa para nós, na verdade, é definir o que seria fato jurídico processual lato sensu. Fato jurídico processual no seu sentido mais amplo. Fato jurídico processual no sentido mais amplo abrange fato jurídico processual no sentido estricto, né, no sentido estrito, e também os atos processuais. É muito importante. E quando eu falo de fatos jurídicos em sentido estrito, né, por exemplo, a gente pode falar de fatos não humanos, podemos falar como a força maior, a suspensão do processo em motivo de força maior, conforme estabelece o artigo 313 do Código de Processo Civil, no seu inciso 6º. Quando a gente fala também da morte, lembram, amigos, quando nós falamos de sujeitos processuais ocorrendo a morte de qualquer das partes, lá no artigo 110 do CPC, né, que diz que quando ocorrer a morte de qualquer das partes, nós temos a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores. É um outro exemplo, né, de fato jurídico em sentido estrito. A calamidade pública, pessoal, que a gente tem lá no artigo 222, parágrafo 2º do CPC, e, claro, os atos processuais. Então, pessoal, para a gente sintetizar bem, já que existe essa polêmica, né, em torno do conceito do que seria fato jurídico e fato jurídico processual. Vamos tentar definir primeiro, bem rapidamente, tá bom, pessoal? Nós não vamos perder muito tempo em fato jurídico, não, mas vamos tentar definir, tomando por base, repito, o que seria o fato jurídico processual em sentido amplo, porque ele abrange o fato jurídico em sentido estrito e os atos processuais, que é, na verdade, o tema sobre o qual nós vamos mais trabalhar neste nosso encontro. E dentro desse conceito, ou tentativa, né, de trazer uma definição, para a gente tentar fechar fatos jurídicos, os acontecimentos jurídicos, eu passei por alguns agora, né, por exemplo, falei para vocês a morte, a suspensão do processo, em razão de um motivo de força maior, mas o fato jurídico, ele acaba, digamos assim, adquirindo, né, o qualificativo de processual. Ele passa a ser um fato jurídico processual, o acontecimento jurídico passa a ser processual quando ele é tomado como fati specie, né? Lembra dessa expressão? Fati specie, ou seja, como suporte fático de uma norma jurídica processual. E, ao mesmo tempo, ele acaba se referindo também a algum procedimento atual ou até mesmo um procedimento futuro. Nós não temos fato jurídico que não possa se relacionar a algum processo, mas temos fatos jurídicos processuais não integrantes da cadeia procedimental, desde que eles tenham ocorrido enquanto pendente o procedimento, né, a que estejam relacionados, ou ainda quando eles se refiram a um procedimento futuro. Então, eu tenho que pensar assim, um fato jurídico, né, ele vai se tornar processual a partir do momento em que ele serve como suporte fático. Vamos pensar num acontecimento jurídico, um acidente de trânsito, né? Nós temos ali um fato jurídico que vai se tornar um fato jurídico processual a partir do momento em que eu o utilizo como suporte fático. Aconteceu um acidente de trânsito, há uma responsabilidade a ser apurada, né, dessa responsabilidade civil a ser apurada, consequentemente eu posso dizer que este fato jurídico, né, que existia tão somente em razão do acidente de trânsito, e por que um fato jurídico, né? Porque houve uma imprudência, sei lá, uma negligência, uma imperícia, não sei o que possa ter acontecido, mas a gente tem um substrato jurídico, por isso que ele é chamado de fato jurídico, passa a ser um fato jurídico processual, repito, a partir do instante em que nós tenhamos um procedimento instaurado, quer dizer, nós vamos ter uma ação indenizatória decorrente desse acidente de trânsito, buscando uma responsabilização, consequentemente, ele deixa de ser só fato jurídico e passa a ser um fato jurídico processual. Então, repetindo, fato jurídico processual, em sentido amplo, ele acaba compreendendo, os fatos em sentido estrito, né, estricto sensu, com os exemplos que eu dei para vocês, né, eu falei da força maior, falei da morte,
e também da calamidade pública, e os atos processuais. Esta ideia de fato jurídico que se torna processual, repito, a partir do instante em que nós o utilizamos como um suporte fático, né? Como um suporte para algo que será discutido junto ao judiciário, evidentemente com a provocação do judiciário, e por isso ele acaba se tornando um fato jurídico processual. Fato ligado à ideia de acontecimento. Combinado, pessoal? Esse ponto é tranquilo, acho que não tem muito o que nós discutirmos. O fato jurídico, ele adquire esse qualificativo de processual quando ele é tomado como um suporte fático de uma norma jurídica processual, né? Nós temos um Código de Processo Civil que regulamenta como é que tudo isso se dará, e ele se refira, né, a algum procedimento atual ou algum procedimento futuro também, né? Eu posso ter, olha um fato jurídico pensando no futuro, pessoal. Pensem assim, olha, eu tenho uma nota promissória, né, que vai vencer daqui 60 dias, e aí eu percebo que o patrimônio do devedor, do emitente da nota promissória, começa a ser dilapidado. Obviamente que eu tenho um fato jurídico ali, que foi uma promessa de pagamento, uma promessa representada por uma nota promissória, que só vai acontecer daqui 60 dias, mas eu já quero me acautelar neste momento, por isso que eu falo, relativo a um procedimento atual ou futuro, eu quero me acautelar, já peço uma tutela provisória de urgência de natureza cautelar de arresto. Né? Eu ingresso com um pedido de arresto para tentar arrestar os bens e, obviamente, garantir o pagamento dessa nota promissória daqui 60 dias, tá bom?